Seguindo nossa jornada aqui em Marcos, agora no capítulo 1, verso 29 em diante, Simão e André, ou Pedro e André, eles vão levar Jesus para a casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre, ele toca, segura ela pela mão, talvez ela estivesse acamada, e a levanta e ela passa a servi-los. Tem gente que gosta de fazer piadinha aí com esse negócio da cura da sogra, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a partir do verso 32, eu queria atentar para uma questão, e diz assim o texto: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. É muito interessante como é que esse texto aqui relata como que as pessoas, toda a cidade de Cafarnaum cercava a casa de Jesus. Imagina só, virou um ponto ali de peregrinação, porque as pessoas sabiam e estavam vendo que ele estava curando todo tipo de enfermidade. Ele não era um médico especialista, ele era uma pessoa que tinha completa autoridade sobre todo tipo de enfermidade, e qualquer tipo de pessoa opressa por demônio, ele expulsava o demônio também, libertava aquela pessoa. Então era uma pessoa assim, que não tinha nada que o segurava e detinha. Mas mesmo assim, interessante que ele dá uma desaparecida, ele dá uma perdida. O verso 35 diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Olha só a intensidade, ele usa 3, 4 verbos para dizer que Jesus saiu e foi e acordou para chegar no lugar e orar. Ele sabia que ele, mesmo com toda aquela intensidade, ou talvez exatamente por toda aquela intensidade de vida, ele precisava recarregar suas baterias em oração com o Pai. E isso era chave para a vida de Jesus. A gente vê isso nos outros evangelhos, a gente vê ele buscando tempo específico para orar, levando os discípulos, ensinando eles a orar também. Os próprios discípulos pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Porque ele tinha isso. Ele, por mais que estivessem atrás dele, por mais que o estivessem procurando, ele sabia que se ele não retirasse, e se retirasse e tirasse um tempo para buscar o Pai, para orar, para alinhar mesmo a sua vida com tudo que os céus estavam trabalhando através dele, ele mesmo sendo o próprio Deus, sendo filho de Deus, ele faz isso em primeiro lugar, porque ele tinha comunhão com o Pai. Não era uma coisa fora do seu dia a dia, era uma coisa natural para ele, mas também porque ele sabia que ele tinha um alvo ali, ele tinha um propósito ali, e toda a multidão não poderia abafá-lo ou tirá-lo do propósito dele. E nós temos um propósito de vida também. Deus tem um propósito de vida para nós. Nós somos, cada um de nós de um jeito físico, e cada um de nós também tem um propósito de vida. Deus não nos colocou assim na terra, pronto, agora você se vira aí para fazer o que você tiver a fim de fazer. Não, ele nos criou para um propósito. Por isso, nós precisamos buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra, e entender: Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Muito provavelmente não vai aparecer um anjo, não vai aparecer o próprio Senhor, mas à medida que nosso relacionamento com ele se intensifica através da oração, essas coisas vão encaixando na nossa vida e ele vai nos usando mais e mais. Isso faz parte da paz da nossa vida, da nossa jornada. Então, Jesus te abençoe e te faça ter experiências intensas com ele através da oração.